Fala galera, questão 1 da seção 1.3, a seção novinha aí para a gente poder estar resolvendo, ok? E a princípio, quero que vocês entendam, compreendam bem essas regras, porque a gente até estudou regras semelhantes a essa para poder fazer a seção 1.1, mas lá se tratava de analisar uma função apenas. Aqui a gente está tendo uma representação de uma função que se tornou ela por si só, porque aconteceu alguma coisa com outra função. Tá vendo? Eu tenho a função y aqui que ela se tornou isso aqui porque foi adicionado um outro fator aqui. Ok? Então é interessante a gente fazer uma leitura prévia dessa base, fazer uma leitura prévia da seção 1.3, ela é bastante curta, ela é fácil de entender, ok? E fazer os exercícios é a melhor forma da gente poder praticar isso. Bacana? Bom, então vamos lá. O exercício número 1. Suponha que seja dado o gráfico de f, escreva as equações para os gráficos obtidos a partir do gráfico de f da seguinte forma. Eu tenho a letra A aqui. Beleza. E a letra A diz o seguinte: desloque 3 unidades para cima. Então, para a gente deslocar 3 unidades para cima, o que a gente vai utilizar dentro do nosso parâmetro aqui? Y é igual a f de x, que era a função originária, mais 3. Ou seja, minha nova função significa que f de x mais 3 se tornou a outra função, né? E aí, o que o c está fazendo aqui para mim? Desloca-se c unidades para cima. Ou seja, o meu valor de c vai ser o deslocamento que eu vou ter superior. Então, aqui está falando, desloque 3 unidades para cima. Se a letra A está pedindo para me deslocar 3 unidades para cima, significa que o meu c vale 3. Então, como vai ficar minha função? Y vai ser igual a f de x mais 3. Ok? Professor, me dá um exemplo de quando que isso ocorre. Beleza. Vamos supor que f de x originária, f de x, fosse x ao quadrado. O que aconteceu com x ao quadrado para essa nova função? Agora é uma função chamada y. Então, y vai ser, quem é f de x? X ao quadrado. E quem vai ser nosso adicional aqui? Mais, que na verdade era o c, agora é 3. Ok? Seria como se a gente pegasse aquela função que seria essa daqui, né? Vamos pegar ela aqui e desenhar rapidinho no gráfico aqui. É a função da parábola que eu nunca sei desenhar ela bonitinho. Então vai ficar assim, ó. Certo? Essa aqui era a função originária f de x, porque f de x é igual a x ao quadrado. Só que agora se tornou a nova função y, que significa que é f de x mais 3 unidades. Então seria como se eu pegasse e deslocasse o gráfico inteiro 3 unidades para cima. Então meu novo gráfico seria isso aqui. Onde esse ponto aqui é o ponto 3. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Letra B. Ele pediu para deslocar 3 unidades para baixo. Ficou fácil agora, não ficou? Porque se positivamente eu desloquei 3 unidades para cima, para me deslocar 3 unidades para baixo, significa que isso aqui tem que ser negativo. Correto? Vamos conferir aqui. Y igual a f de x menos 3. Desloca-se c unidades para baixo. Ou seja, tá certo. Y é igual a f de x menos 3. Desloquei 3 unidades para baixo. Ok? Beleza, vamos para a letra C. Desloca 3 unidades para a direita. O que ocorre quando acontece isso? 3 unidades para a direita. Aqui, ó, desloca-se c unidades para a direita. Quando o meu y tem um f de x menos c. Ou seja, dentro do f de x existe algum parâmetro para fazer com que ele desloque para a direita. Então, vamos lá. Se ele está mandando eu deslocar 3 unidades para a direita, o meu c continua valendo 3. Então, vai ficar da seguinte forma. F de x menos 3.
Simples assim. E aí, letra D. Está pedindo o quê? Desloque 3 unidades para a esquerda. Agora é o sentido contrário. Então eu vou ter que y, quando eu vou deslocar para a esquerda, o que acontece? Desloca-se c unidades para a esquerda. O meu c é positivo. Então vai ficar f de x mais 3. Ok? Letra E. Está dizendo o quê? Reflita em torno do eixo x. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui letra E. Está mandando a gente refletir em torno do eixo x. E nas nossas funções aqui para refletir em torno do eixo x, aqui ó, reflete o gráfico em torno de x. Ela se torna y igual a menos f de x. Então, vai ser y igual a menos f de x. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina comigo aqui que f de x seja raiz de x. Aí vamos pegar o gráfico de raiz de x. O gráfico de raiz de x é algo assim, correto? Aqui eixo y e aqui eixo x. Aí ele diz para mim aqui, ó, y igual a menos f de x. E quando ele se torna isso, significa que ele está refletindo o gráfico em torno de x. Se ele reflete o gráfico em torno de x, o que vai acontecer com essa função aqui? Ela vai se tornar menos f de x. Ou seja, o que era assim, menos f de x, vai ser igual a menos raiz de x. Refletindo em torno do eixo x, o eixo x está aqui. Se a gente vai refletir em torno dele, tudo que é em torno é em volta. Se a gente reflete em torno dele, significa que o nosso gráfico vai passar a ficar assim. Correto? E tem coerência? Sim, tem coerência, porque vejam só. Para qualquer valor positivo que eu tenha para x, porque aqui eu não vou conseguir admitir valores negativos, já que por si só é uma raiz quadrada, para qualquer valor positivo para x que vai estar aqui, eu terei um valor negativo para y. Olha só para você ver, aqui é a parte negativa de y e aqui é a parte positiva de x. Então o x continua positivo, mas o resultado final aqui vai me gerar um valor negativo para y. Olha lá, menos f de x, menos raiz de x. Logo, satisfaz realmente a minha condição. Eu simplesmente refleti em torno do eixo x. Ok? Vou apagar aqui para a gente poder utilizar o espaço para o próximo exemplo. Tá bom? Vamos lá. Letra F. Ele está pedindo o que exatamente na letra F? Na letra F está pedindo reflita em torno do eixo y. Refletir em torno de y. Aí, quando reflete em torno de y, minha função fica assim, ó. Y é igual a f, vou colocar na cor correta, né, que a gente está utilizando, f de menos x. Agora é outra situação, é f de menos x, correto? E aí, como que vai ficar? Vamos imaginar. Vamos supor que o nosso gráfico original, f de x, também seja raiz de x, cujo gráfico, todos nós já sabemos, é representado da seguinte forma. Assim, aproximadamente assim, a grosso modo. Se eu estou fazendo uma reflexão do gráfico em torno de y para obter a minha nova função, que é f de menos x, vejam só, o que vai acontecer? Não seria raiz de menos x? Correto. Existe número negativo com uma raiz quadrada? Não, não existe. Mas aqui eu estou colocando um menos na frente e, logicamente, o meu x vai ter que ser um valor negativo, porque eu acabo tendo um valor positivo. E eu estou refletindo o gráfico em torno de y. Y está aqui. Tudo que reflete em torno
gira em torno desse eixo. Logo, meu novo gráfico vai sair assim. Vejam só que interessante. Eu refleti ele em torno de y, ele está aqui, bonitinho, não é mais esse, passou a ser esse. Quando eu refleti, o que aconteceu com meus valores de x? Eu estou utilizando os valores negativos de x, correto? E a minha própria função, ela já leva o menos aqui, para que no final, os valores que eu vou obter dessa raiz serão valores positivos para y, porque eu não posso admitir uma raiz com valor negativo interno, uma raiz quadrada com valor negativo interno. Então, logicamente, o meu x aqui vai admitir qualquer valor negativo, já que eu vou ter um sinalzinho transformador aqui do lado de fora que vai transformar esse valor em positivo, correto? Não se esqueçam, o meu valor originário para x, ele vai ser negativo. Quem vai transformar ele é o valor do menos que já está esperando ele aqui, ó, que simboliza a minha reflexão do gráfico em torno de y. Então, para qualquer valor negativo que eu colocar de x, eu terei um valor positivo para y. Ok? Então, vamos para o próximo. F. Agora, g expanda verticalmente por um fator 3. Quando a gente vai expandir verticalmente, o que está pedindo aqui? Ó, quando y é igual a c, que multiplica f de x, ele expande o gráfico verticalmente na quantidade do fator que está sendo fazendo parte do produto aqui. Então, se está pedindo para o fator 3, é simplesmente y é igual a 3f de x. Esse 3 aqui faz com que o meu gráfico está sendo expandido verticalmente, né, a quantidade dos fatores que eu estou abordando aqui nesse valor, correto? Simplesmente isso. H. O que está pedindo? Comprima verticalmente por um fator 3. Se eu expandir aqui, fazendo essa multiplicação, para contrair ou comprimir, o que eu tenho que fazer? Olha só para vocês verem. Contrai o gráfico verticalmente por um fator c. Ou seja, quem é nosso c aqui? 3. Sendo assim, para eu contrair verticalmente, eu vou pegar e vou dividir a minha fração por 3, ou multiplicar por 1/3. Ok? Bom, essa aqui é a resposta da primeira. Vamos ter muitos exercícios daqui para frente que correspondam a todos esses fatores aqui, que nos permitem analisar melhor todas essas situações, e a gente vai ter bastante tempo para treinar, né, já que várias questões vão nos propiciar isso aqui, ok? Bom, se alguém teve alguma dúvida, coloque nos comentários ou mande um e-mail que está na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima. Valeu, galera!